Bom dia, professora Andréia. Bom dia, professora Aline. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de contabilidade na escola. A nossa segunda aula hoje e vamos nos aprofundar um pouquinho mais na contabilidade pública. Recapitulando a aula anterior, vimos um pouco de história, que nós comentamos como que o homem começou a se preocupar em contar os seus bens, né? A contabilidade no planejamento escolar, a importância disso, a contabilidade como necessidade humana, né? A gente está falando de contabilidade pública, mas todo mundo necessita da contabilidade. Contabilidade comercial e pública, vimos as diferenças entre uma e outra e falamos também do direito financeiro. Vamos começar hoje falando do planejamento público e o cotidiano escolar. O que é planejamento? Planejamento é a forma como nos organizamos para alcançar nossos objetivos, o que pretendemos adquirir e aonde queremos chegar. Lembra que eu comentei na aula anterior sobre isso? Nós precisamos planejar. Por mais que nós estamos falando de contabilidade pública, estamos falando da contabilidade dentro da nossa escola, eu quis deixar bem claro para vocês a importância de você fazer um planejamento na sua vida, né? Porque a gente começa a fazer isso e a gente começa a querer entender mais. Já que eu gosto de controlar muitas coisas na minha vida, eu quero ver como que funciona isso na minha escola, no meu estado, no meu país. As pessoas começam a se preocupar mais. E é muito importante. O planejamento é a forma como a gente pretende se organizar. Lembra que como eu comentei na aula anterior, que é quando a gente quer atingir uma meta na nossa vida, e a gente tem que fazer um planejamento para isso. Eu sonho em ter isso. Tá, mas o que você vai fazer para chegar nesse teu objetivo? A gente tem que elaborar um planejamento, um cronograma de atividades, ou como eu falei, se for um objetivo financeiro, um cronograma de recursos que eu vou disponibilizar, que eu vou deixar de gastar aqui e ali. Então, interrompendo, professora, vocês podem perceber que ultimamente, esses últimos anos, virou digamos, moda, virou uma divulgação tão extrema da questão das metas, né, de atingir metas, nós precisamos atingir os objetivos, nós precisamos atingir as metas, os índices, etc., que a pressão aumentou em cima dos profissionais em educação, né? Nós temos até exemplos de metas em igrejas, né? Em espaço onde as pessoas se reúnem para fazer oração, para socializar. Então, nós também temos metas, né? Então, levou-se ao extremo, e muitas vezes, em alguns lugares, a ausência de planejamento, não se nem sabe onde quer chegar. E em outros lugares chegou ao extremo, quer dizer, as pessoas o tempo todo são cobradas para atingir aquele determinado ponto e aquela pressão em cima, e você não sabe até onde você é um ser humano ou você é uma máquina, não é isso? Né? Então a gente como profissional de educação, o tempo todo em escola, nós estamos com os índices do IDEB baixo, precisamos atingir a meta que é 3,5, nós precisamos atingir a meta 4,5, e por que não está acontecendo? Vamos reforçar aí a questão do planejamento dos professores, vamos cobrar mais e etc. Então, a meta, o planejamento, ele é extremamente necessário, mas que ele tenha um fim que favoreça o crescimento da instituição. Porque se ele for apenas para você adquirir aquele determinado ponto sem levar como condição todo o processo, realmente vira uma coisa mecânica e você acaba tendo uma pressão além do que você consegue suportar. Quando bem elaborado, né, professora, tudo é muito, se torna muito, como que eu posso dizer, muito bem-vindo. Por quê? Se eu tenho uma meta dentro da minha escola a ser cumprida, por exemplo, eu quero melhorar as notas da escola, certo, professora? E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um planejamento para chegar a isso. Eu não posso simplesmente falar assim, a nossa meta é aumentar as notas da nossa escola. Tá, essa é a meta, mas o que a gente vai fazer para conseguir isso, né, professora? Eu sempre chamo a atenção o foco.
Se os índices estão baixos, você vai focar naquilo ali, não deixando em conta outra atividade, mas você tem um foco, você tem o foco de você melhorar a questão da aprendizagem para que o índice naturalmente vão subir. Então o foco, porque se você for em diversas direções, em diversos caminhos, você acaba não atingindo a meta e você acaba sobrecarregando o funcionário. Então, como a professora Aline falou, é tudo muito bem planejado para estipular o objetivo principal e qual é o foco da escola. Meta é para que você atinja determinado objetivo e a meta é numerada, a meta tem que estipular um número, para você atingir aquele caminho, aquele fim. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração vários fatores que a gente vai falar em frente. É isso aí. E é por isso que nós até iniciamos a nossa aula falando de planejamento, porque para a gente trabalhar com a contabilidade, para a gente trabalhar, a gente vai ver os orçamentos públicos, tudo isso tem que ser feito no planejamento, A gente tem que ver quanto que vai ser de receita, que nós vamos ver isso mais para frente na aula, de despesa, o que nós vamos fazer com esse dinheiro, se vai faltar dinheiro, o que nós vamos fazer para captar recursos de outra maneira. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado. Então, fica aí, é muito importante o planejamento, tanto no que a gente está falando que é no setor público, quanto na nossa vida, no nosso trabalho, Devemos fazer planejamento para as nossas vidas, Como eu acabei de mencionar. As empresas que não planejam ficam expostas à sorte para crescer. Então, elas acabam não sabendo se vai crescer ou não. Por quê? Porque não tem uma meta estabelecida, um planejamento para chegar a atingir aquela meta, Por exemplo, tem empresas que trabalham com metas curto, médio, longo prazo. Nós vamos atingir isso a curto prazo, não conseguimos atingir, vamos reformular por que a gente não conseguiu, aí que é legal, professora, entrar o plano de contingência, não conseguimos, vamos procurar o plano B para tentar chegar a atingir isso aí, mas assim, as empresas, elas fazem isso e elas fazem isso para atingir o crescimento, para elas sempre estarem inovando, porque senão se elas não tiverem uma meta para cumprir, eu vou continuar assim, não quero fazer nada, elas não sabem, o futuro fica muito incerto, na verdade, O planejamento em empresas do setor privado é desejado, mas não é obrigatório. No setor público, as empresas são obrigadas a planejar, como determina a Lei 4.320/64, que é o direito financeiro que nós comentamos na aula anterior. Como eu mencionei agora, as empresas do setor privado, elas possuíam os sócios, como nós comentamos na aula, que seriam aquela da contabilidade comercial, e elas não são obrigadas a planejar. Por exemplo, se o dono não quiser planejar, ele não planeja nada, No setor público é muito diferente, porque tem um representante, um representante do povo que tem que executar o planejamento para atingir as metas que são nossas metas, professora? Então, o representante do povo não pode simplesmente falar, eu não planejei. Não pode, é obrigatório o planejamento dentro do setor público. Vamos fazer um breve exemplo aqui. Quando a gente vai viajar, professora? Pois todo mundo gosta. Tirar férias, viajar. Por exemplo, assim, muitas pessoas que têm filho já começam a falar assim, eu só vou viajar, só vou tirar férias quando o meu filho entrar de férias na escola. Sem ela perceber, ela já começou a fazer um planejamento. Por quê? Porque quando que eu vou poder tirar férias? Quando meu filho entrar de férias na escola. Aí ela já começou vai ser nesse período ou nesse período, é todo um planejamento. Aí vamos ver algumas perguntas que nós nos faríamos para fazer uma viagem, por exemplo. Quantos dias iremos nos ausentar? Para onde vamos? A gente não pode sair com a mochila nas costas sem saber para onde que vai, Qual o valor das despesas com refeições, hospedagens, transportes, passeios? Que roupa vamos escolher? Isso é muito importante, porque para você viajar, você tem que saber que clima que vai estar na cidade que você vai. O transporte será de carro, ônibus ou avião?
Temos dinheiro para tudo que pretendemos fazer? Então, essas são algumas perguntas básicas, né? É muito triste viajar sem dinheiro, né? É muito triste você chegar lá e levar uma roupa de frio, chega no lugar, tá muito calor, né? Então a gente tem que fazer um planejamento quando a gente vai viajar. Isso já seria um planejamento dentro da nossa vida. Eu vou tirar férias. O que muitas pessoas fazem? Eu vou tirar férias em dezembro. Pessoas muito bem organizadas, o que elas fazem? Elas já começam a guardar um pouquinho todo mês, né, professora? Para chegar a dezembro e ela ter um recurso lá. Esse aqui eu guardei desde o começo do ano para minha viagem que eu vou fazer, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa planejar, principalmente ainda quando leva recursos, né? E a gente planeja até o imprevisto, né? Até aquela reserva do imprevisto, a gente já deixa, né? Porque aconteceu alguma eventualidade, né? Pode alguém adoecer, levar criança, a mesma ter adulto, também adoece, então a gente vai gastar com remédio, né? E etc e tal. Então a gente sempre tem que ter aquela reserva para que a gente não fique muito apertado. Então, o planejamento, ele é assim, diário, né? Você planeja do mínimo, por exemplo, que roupa que eu vou escolher para hoje para ir para o trabalho, amanhã que roupa que eu vou, né? Então, eu sempre falo que a vida da gente é uma constante escolha, né? Vou por esse caminho de carro, vou com essa roupa, né? Vou digamos, começar hoje fazendo essa atividade para depois finalizar com essa. Então, sempre a gente está planejando e principalmente no que diz respeito a recurso. Se a gente planeja até que roupa escolher, se eu vou com esse acessório ou não, né? Ou com esse sapato, a gente, principalmente em relação a recurso, porque ele a consequência da má utilização desse recurso vai prejudicar ou favorecer muitas pessoas. É isso aí. É muito importante, então, a gente fazer o planejamento, porque de tudo que a gente vai fazer, igual a professora falou, esse negócio, mas eu vou viajar e se meu filho ficar doente, isso não é ser negativo, gente, isso aí é você ter, entre aspas, um plano de contingência para caso aconteça uma coisa dessas. Então, é aquele negócio, e o que eu vou fazer agora que eu não tenho dinheiro, não trouxe cartão, não trouxe... Então, a gente tem que se planejar, a gente tem que se organizar, por exemplo, para fazer uma viagem de férias, né? No planejamento público previsto na Constituição de 88. O artigo 174 diz: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma de lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esses determinantes para o setor público e indicativo para o setor privado. Lembra que eu falei que não é obrigatório no setor privado? A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Então é o seguinte, a gente tem que planejar, nós temos que nos organizar para cumprir determinadas metas, temos. E dentro, por exemplo, como nós estamos falando aqui do setor público, nós temos que fiscalizar. Né? É muito importante essa parte de fiscalização. A gente estava falando do Plano Nacional da Educação na disciplina anterior, e nós falamos o quê? Que a gente tem um planejamento, no caso seria para longo prazo, né, professora, que seriam para 10 anos, só que tem toda uma fiscalização, e a fiscalização nós até comentamos que ela não pode ser, o plano foi aprovado agora em 2014, em 2024 a gente vai lá e fiscaliza o que aconteceu ou não. Não, a fiscalização, ela é contínua, ela sempre ela tem que ser fiscalizada, para poder, isso aqui não está dando certo, nós não estamos conseguindo, ainda dá tempo da gente tentar elaborar um plano B e tentar consertar aquilo ali. Por quê? A gente não pode deixar para fiscalizar tudo no final, entendeu? Senão a gente não tem tempo para, muitas vezes, isso aqui, a gente está indo para esse lado, não, vamos para esse aqui que a gente vai conseguir. Então a gente tem que fazer essa fiscalização, isso é muito importante. O principal motivo para que haja a cobrança do planejamento da empresa
na empresa pública, no setor público e não no privado, é questão de que eu só posso cobrar, eu só posso acompanhar aquilo que está pré-estabelecido, né? Se eu não tenho um planejamento do setor público, como eu vou acompanhar, fazer cobrança, monitorar aquilo que não está pré-estabelecido, não está planejado. Então, essa é a principal função desse planejamento do setor público e principalmente da organização aí para que todas as instituições possam receber seus recursos, possam, né, estar dando suporte para aquelas pessoas que necessitam daquela instituição. E uma outra diferença básica também, professor, é o seguinte: nós mencionamos na aula anterior da padaria do seu Joaquim, né, que seria a contabilidade comercial. A padaria do seu Joaquim é do seu Joaquim, não é nossa. Agora, o setor público é nosso, então nós temos que fiscalizar, entendeu? Então, a nossa responsabilidade também fiscalizar. Em vários sites se encontram disponíveis todas essas informações financeiras, então é muito bacana a gente ir atrás dessas informações e ficar sabendo o que está acontecendo, para onde que está indo o dinheiro, né? É muito importante isso. Planejamento público. Individualmente, podemos não planejar para alcançar nossos objetivos, mas quando se trata do governo, a situação é diferente, pois está valendo o direito coletivo, né? Lembra que eu falei que é nosso, né? A vontade de um povo. O governante não pode simplesmente informar ao povo que representa que não foi possível cumprir o que prometeu, porque não planejou, que tudo ficou na intenção, na vontade de fazer. Foi o que eu comentei agora. O governante não pode simplesmente falar: eu esqueci de planejar, não deu tempo, faltou isso, faltou aquilo. Não, ele tem que fazer, é obrigação isso, e nós temos que cobrar. Planejamento público. Para planejar, precisamos analisar os recursos que dispomos. Isso aqui é uma das informações mais importantes. Tudo que gastamos durante a execução de um planejamento é chamado de despesas. Os recursos para pagar as despesas são chamados de receitas. E assim é elaborado o planejamento das finanças públicas, a definição dos objetivos a serem atingidos e a estimativa da receita para pagamento das despesas fixadas. O registro dessa prática administrativa é o propósito da contabilidade pública. Pronto, agora a gente já começou a falar na língua contábil, né? Nós estamos falando a gente não está mais falando de conta a pagar, a gente está falando de despesas e estamos falando de receitas. E para a gente elaborar um planejamento, por exemplo, dentro do setor do ensino, que é o que a gente está inserido aqui, a gente tem que saber a quanto que a gente vai arrecadar, uma estimativa de arrecadação. Para isso é disponibilizado um percentual para a educação, né? No caso, é disponibilizado um percentual também para a saúde. Então, desse percentual a gente vai fazer um planejamento, porque não adianta a gente falar assim: então tá, nesse ano nós vamos gastar 70 bilhões com educação. Vai ter 70 bilhões? Não adianta a gente colocar uma meta, elaborar um planejamento, tudo em cima de um recurso que a gente não vai ter, né? Então, a gente tem que planejar de acordo com a nossa realidade. No caso do país, a mesma coisa. O Brasil, ele tem que planejar de acordo com a realidade de arrecadação que ele vai ter. Contabilidade pública, receitas, despesas, tributos e outros conceitos importantes. O objetivo principal das finanças públicas é o estudo da atividade fiscal, ou seja, aquela desempenhada pelos poderes públicos, com o propósito de obter e aplicar recursos para o custeio dos serviços públicos. Então é o seguinte, a gente precisa, como eu mencionei agora, a gente precisa saber quanto que a gente vai arrecadar para a gente poder pagar as nossas despesas. Quanto que vai ser a nossa receita para a gente poder pagar tudo que a gente planejou, tudo que está incluso dentro do nosso planejamento, dentro do nosso orçamento, né? Fontes de recursos do governo são principalmente os tributos, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então é o seguinte, nós comentamos isso, quando a gente compra
um feijão no mercado, a gente está pagando imposto. Quando a gente, no nosso salário mesmo, está embutido lá o imposto, o INSS, está embutido, por exemplo, pessoas que possuem um salário mais elevado, já é descontado o imposto de renda na fonte também. Então, tudo isso vai para o governo. Tudo isso são as receitas do governo. É esse dinheiro que o governo vai usar para pagar para custear tudo isso que a gente está falando. A parte de saúde, a parte de educação, transporte, né? A gente paga o IPVA, né, professora? Exatamente. Que é para ser destinado para o transporte. Então, tudo isso vem, a receita do governo são os pagamentos, no caso, basicamente os pagamentos de impostos, de tributos. Na verdade, o governo não tem recurso próprio, né? Ele não tem, ele só depende do pagamento dos impostos para poder fornecer os serviços que a gente necessita, o cidadão necessita, né? E por isso, muitas vezes, as manifestações acontecem, as reivindicações. Por quê? Porque o pagamento é feito e o serviço não é oferecido na quantidade, na qualidade que o cidadão necessita, né? Não, e pela carga tributária também que a gente tem, principalmente assim, as empresas privadas, elas arrecadam muitos impostos pro governo, então é muito alta essa carga tributária. Então, por isso que a gente espera também um serviço de acordo com o que está sendo arrecadado, né? É um dos maiores do mundo, né? Nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. Os tributos são aqueles impostos que pagamos, bem como as taxas e as contribuições de melhoria, que tem como destino o governo. Pagamos tributos por quase tudo que consumimos, que é o que eu falei agora. As receitas para pagar as despesas do governo vêm basicamente dos tributos pagos pelo cidadão, pelas empresas. Então é isso. É o que acabamos de falar. Da onde que vem o dinheiro para o governo pagar todas essas despesas? Vem da arrecadação de impostos, da arrecadação de tributos, da arrecadação de contribuições de melhoria. Contabilidade pública. Em 10/3/1986 foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Com isso, a sociedade, em geral, ganhou um poderoso instrumento de controle sobre os recursos públicos. A STN definiu e desenvolveu, em conjunto com a SERPRO, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, implantando com a finalidade de oferecer ao Governo Federal um instrumento moderno e eficaz no controle e acompanhamento de gastos públicos. Então, aí, isso começou a ficar informatizado, a gente já começou a ter um pouco mais de contato também com esses gastos, tanto que nós vamos até mostrar um gráfico aqui do que é gasto com a manutenção e desenvolvimento da educação. Por quê? Porque a gente tem, o dinheiro não é nosso, né, professora? Nós estamos pagando os impostos para a gente ter saúde, para a gente ter educação, então a gente tem que saber, a gente tem o direito de saber aonde que está indo esse dinheiro. Esse, no caso, seria o gráfico que eu falei para vocês. Esse aqui está no portal do CIAF, é a total das despesas da União, gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, esse gráfico no nosso caderno está de 2005 a 2012. Para quem tiver a curiosidade, já temos a informação até 2014. No site do FNDE também tem essas informações. Então, a gente tá vendo o quê? Aqui esses valores são bilhões. Então, em 2005, 12 bilhões, 2006, 14 bilhões, em 2007 repetiu-se esse valor, 2008, 24 bilhões, 2009, 30 bilhões, 2010, 33 bilhões, 2011, 47 bilhões e 2012, 63 bilhões. A gente vê que de 2005 para 2012 a gente teve quase 400% de diferença, né, desse valor. Isso é a importância, é o crescimento da educação, né? E com certeza o governo arrecadou mais para poder investir mais nesse setor, né? A gente está falando específico aqui nesse gráfico com a educação. Tem gráficos para todos os outros setores, mas para a gente conseguir pagar essa conta, o governo arrecadou mais também.
Orçamento público é a definição, a discriminação da receita e da despesa, e no caso do setor público, a aprovação pelo legislativo dessa discriminação. É no orçamento que se materializa o objetivo do plano governamental, ajustado às receitas. Acabei de falar isso agora. O que vai acontecer no orçamento? Nós vamos colocar lá o que nós queremos fazer, despesa. O que nós vamos arrecadar? Receita. E lá vai ter um saldo. Esse saldo, ele tem que ser no mínimo zerado. O saldo é interessante não ficar negativo, né, professora? Claro, como toda empresa. Então, isso é o orçamento. E no caso do setor público, esse orçamento ele tem que ser aprovado para aí a gente começar a fazer o planejamento de implantação do mesmo, né? Então, orçamento é isso. É o que a gente vai pagar, despesa, o que a gente vai receber, receita, e lá a gente vai ter um saldo final. Quem que faz planejamento, por exemplo, que eu falo assim, um planejamento mensal? Você faz, professora, teu planejamento mensal? Olha, eu tento, né? A gente não pode também mentir aqui, né? Que seria, no caso, vocês percebem, né? Mas a gente tenta, porque professor, né? Tem aquela renda, né? Que é limitada, né? E a gente tem filhos, né, casa, despesa, mas a gente tenta não extrapolar, não cair no... Nós mulheres temos a questão da vaidade, e aí isso eu tento limitar, porque a gente precisa como ter uma arrecadação maior do que o gasto, né? Se a gente entrar no negativo, né? Então já eliminei, eu não tenho cartão de crédito, acredite se quiser, a gente não tem cartão de crédito e não tem o limite do banco, porque os juros são muito altos, né? Então a gente prefere juntar um dinheirinho e comprar, né? Por mais que a gente passe um apertinho ali, mas é melhor comprar hoje, principalmente hoje em dia, à vista, né, do que você parcelar uma compra, né? Então a gente prefere juntar, por mais que demore, né? Mas eu sempre aconselho, gente, cartão de crédito, limite do banco, não entrem, porque eu já experimentei tudo isso, não foi uma boa. Não é legal, não né? É legal, não é legal. Então, mas é muito importante a gente saber quanto que a gente gastou, quanto que a gente ganhou. Por isso que eu falo, se interessando, fazendo isso na nossa vida que a gente vai começar a se interessar, né, professora, para saber o que o governo está fazendo com o dinheiro, como que ficou o saldo final do governo, né, que tem ficado só negativo, mas como que ficou? Então, mas é muito interessante a gente se preocupar em ver isso. Falando da gente, agora a gente vai dar um exemplinho aqui de como a gente faria nosso orçamento mensal. Tem gente que fala assim, eu ganho 2.000, mas não coloca quanto que desconta de imposto. Então, acha que ganha 2.000, vai lá e gasta 2.000. Não, gente, a gente não ganha 2.000. Você sempre tem que descontar, fazer os descontos antes de você ver o quanto que vai sobrar lá para você pagar as suas contas e ver se vai sobrar alguma coisa. Ou até mesmo aquele fundo de viagem que a gente falou agora, né, professora? Exato. Estamos falando só em coisas agradáveis, né? Viagem, né? Uma bolsa, né? Uma reforma na casa, né? Que coisas que, né? O homem pode, nós temos cursistas, né? Homens aí também que estão pensando no carro, no trocar de carro, aquela coisa toda. Então a gente está falando aqui coisas do nosso cotidiano, né? Que a gente é mais fácil planejarmos, né? Nós como cidadão, mas o governo também planeja. Então tem o PPA, o Planejamento Plurianual, que também precisa ser aprovado pela Câmara. E aquela questão, a gente muitas vezes realizamos greve com apoio do sindicato, mas não sabemos se aquele aumento que desejamos cabe no planejamento, no orçamento do governo para aquele ano. Então, ele não dará aumento se não houver planejamento para isso, né? Então, ele pode dar um aumento através de gratificação, mas não no salário, porque então ele vai entrar aí no prejuízo digamos, ser prejudicado, né? Como gestor. Né? Então, a gente tem que analisar isso tudo. O sindicato está informando se está no planejamento o aumento, porque se a gente não estiver no planejamento, a greve, ela digamos, ela não tem função. Né? A gente vai ali ficar vários meses sem ter aquilo que a gente deseja. Muitas vezes ficamos, né? Então vamos verificar. Isso a gente tem aí no portal da transparência. A gente pode ter que acompanhar mais esse portal.
temos que acompanhar o orçamento do governo, temos que verificar até onde o cafezinho é investido, tem registrado. Muitas vezes a gente vê os absurdos, né? E muitas vezes aquilo que é prestado conta não acontece, né? Então é muito interessante mesmo a gente fazer, começar em casa fazendo o nosso orçamento para a gente entender bem como que funciona isso. Aqui tem um exemplo de orçamento igual tá, no caderno de vocês. Então o que a gente vai colocar na nossa renda? O que vai ser, no caso aqui a gente está falando de renda, a gente está falando de receita. Então é o salário, o aluguel, o rendimento de valor aplicado no banco para quem tiver, outro lugar, trabalhos extras, né? E os gastos mensais, que seriam nossas despesas, alimentação, aluguel, educação, roupas, transporte, energia. Geralmente essa conta aqui, ela é bem maior, né? Tipo, tem mais... Tem mais tópicos aqui do que na outra. São despesas que a gente não vai... essas despesas mensais, as despesas contínuas, são despesas que nunca vão deixar de existir, né? O aluguel, a alimentação... tem a energia, né, a água, quer dizer, então sempre vai haver uma bolsa, digamos, algo diferente, um jarro, que você, quer dizer, você já vai concluir o pagamento em poucos meses, ou se você comprou à vista, melhor ainda, mas essas despesas como transporte, isso aí vai haver, então você tem que sempre comparar com o salário, né? A tua renda está sendo maior do que a tua despesa. Exatamente. E eu gosto muito de falar uma coisa, a maioria das pessoas não fazem, mas aqui, sonhos. A gente tem que colocar um dinheiro. Eu vou tirar quanto? Eu vou tirar R$100 para os meus sonhos. Eu vou tirar 100. Eu vou estipular um valor para eu, no caso, aplicar na minha vida. Por quê? As pessoas, elas não gostam muito de pensar a longo prazo, né, professora? Agora eu faço uma pergunta para você. Você imagina se você tivesse guardando R$100 por mês, tipo, tivesse começado a fazer isso há 10 anos atrás, né? E hoje você ia ter um dinheiro hoje que você ia poder investir em alguma coisa que você quisesse. Então, nunca é tarde para começar. Eu sempre gosto de falar isso, porque a gente não tem que trabalhar para pagar conta, a gente tem que trabalhar para investir em alguma coisa que a gente queira, né? Então, é muito importante a gente fazer uma forcinha. Isso aí seria mais um pouco de finanças pessoais, mas é bem legal dar essa dica para você colocar, falar assim, isso aqui, ó, do mesmo jeito que você faz com a tua conta de luz, você vai fazer com essa conta aqui. Isso aqui é 50, não importa quanto que for, desde que você guarde alguma coisa. E logicamente, né, esqueça do dinheiro, não é para ir lá e resgatar qualquer... Essa mania, né, de sempre... na poupança, né, você, eu tenho aquele dinheirinho. E realmente, um dinheirinho que, digamos que você tire 10% do teu orçamento, da tua renda, para você investir no teu sonho, né? E pode ser, vou brincar de novo com você, gente, pode até ser um silicone, até ser uma lipo, né? Mas é um sonho, né? É um sonho das mulheres. Você reserva aquele dinheiro, mas aí, quando você tem um aperto, você fala, eu vou mexer ali naquele dinheiro para poder concluir essa dívida, e acaba que... Mas aquele sonho, como a professora falou, é o teu sonho. Você não pode... Você tem que esquecer só lembrar quando você for depositar o outro mês. Né? Você só vai poder tirar aquele dinheiro quando você for realizar para aquilo que o propósito que você estava investindo. Igual a professora falou, era para fazer uma cirurgia, então tá aqui, ó. Agora eu só vou tirar o dinheiro quando eu puder fazer isso aí. Então é bem legal essa dica para quem não... igual eu falei para vocês, tem economistas que falam que é interessante 20%. Eu sei que hoje isso é muita coisa, porque está muito difícil a gente conseguir guardar 20% do salário. Mas comece com menos, comece com 5%, para quem conseguir com 10%, mas o que importa é começar fazendo alguma coisa. É uma poupança, né, que os economistas sempre falam. As pessoas têm que aprender a poupar, aprender a guardar. Confesso, para mim não é fácil, né? Mas eu acho que só o fato de eu ter me livrado do cartão de crédito e do limite do banco, né? Eu cheguei a uma época, professora Aline, que o limite fazia parte do meu salário. Então, sempre eu mexia no limite, e eu vi umas dicas de alguns economistas, e eu falei, poxa, quanto eu estou pagando de juros? Eu estou pagando juros altíssimos, né? Então, eu vou pedir para o gerente eliminar isso da minha conta. Eliminei o primeiro limite, depois foi o cartão de crédito, que eu via que cada vez é uma bola de neve, é uma navalha mesmo no pescoço.
Então, ele me deu cartão de crédito. Ah, mas como é que você faz se de repente o filho adoecer? Sempre tem uma reservinha no banco, aquela reservinha ali eu não mexo, né? Então, para uma eventualidade, né? A gente sempre vai se virando, porque a gente precisa sempre não pagar o menos de juros possíveis, né? Pagar o menos que a gente paga juros, mas o menos possível para a gente poder construir esse sonho que a gente tem aí, né? Exatamente. Então, o que acontece? O governo faz exatamente isso. Ele calcula a receita mensal, quanto que ele arrecadou, e calcula as despesas e vai chegar num saldo final. Ali, no caso, a gente pega total de receitas, diminui as despesas e a gente vai ter o saldo. E parabéns para quem estiver conseguindo manter isso positivo, né, professora? As esferas administrativas de governo. São 3 as esferas administrativas de governo: federal, União, estadual e municipal. Aí, antes de nos aprofundarmos, vamos comentar alguns conceitos. Pode ser que muitas pessoas já saibam, a maioria, mas a gente vai comentar aqui brevemente, só para ficar registrado, porque também está bem marcado isso no caderno de vocês, então a gente vai dar uma passada breve por esses conceitos aqui. O que é governo? Governo é o responsável pela administração das instituições pertencentes à nação brasileira. Então, os nossos hospitais, as nossas escolas, tudo isso é administrado pelo governo. Alguém tem que administrar isso, né? Então, é o governo que faz toda essa administração. O que é a sociedade-povo? É o conjunto de indivíduos organizados com objetivos comuns e envolvidos pelas mesmas normas. Então, sociedade-povo eu, a professora, são vocês, alunos, tutores, somos todos nós que obedecemos uma mesma norma. No caso, todos nós obedecemos a uma mesma lei, né? O que é a União? É a pessoa jurídica de direito público representante do governo federal no âmbito interno e da República Federativa do Brasil no âmbito externo. A gente até falou que quando a gente é uma empresa privada, a gente tem o contrato social, que é a pessoa jurídica, né? E no caso aqui da instituição pública, a gente tem a União, que é o nosso representante, né? O que é Estado? É o governo que, por meio de suas instituições, controla e administra uma nação. No nosso caso, o Brasil. Também denominamos como cada uma das partes da Federação do Brasil, né? Então, no caso, Estado aqui nós estamos no estado de Rondônia, então são todas, são os governantes, então tem os governantes dentro do estado. Nós temos os nossos governantes federais e a gente tem os nossos governantes aqui no estado. E também temos nossos governantes no município, né? E o que é município? Trata-se da menor unidade de administração do governo. No caso, é a nossa cidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa cidade, nós temos governantes, e depois nós temos o estado, e depois nós temos o governo federal. É importante ter esse conhecimento, porque quanto maior é o estado, quanto maior é a cidade, maior a arrecadação. Né? Maior arrecadação que eles têm, né, para poder investir em recursos públicos, em recursos que de benefício para o cidadão. Exatamente. No governo federal ou União, quem representa, no caso, é representado pelo presidente da República, que é nosso executivo, deputados federais e senadores, que é o nosso legislativo, e judiciário federal. O governo estadual é representado pelo governador, que é nosso executivo, os deputados estaduais, que é o nosso legislativo, e judiciário estadual. E o município é representado pelo prefeito e vereadores, e os municípios são organizados em comarcas, que são atendidas por juízes de direito do estado. Então, por isso que nós não temos, por exemplo, um judiciário municipal, né?
O orçamento ocorre independentemente nas 3 esferas de governo. Existe o orçamento da União, o orçamento estadual e o orçamento municipal. Isso é muito importante. No caso, a gente tem que fazer é feito o quê? Um planejamento para o nosso município, é feito um planejamento para o nosso estado e é feito um planejamento geral, que no caso é para o país. Por isso que no caso, como a gente está falando de planejamento, para a gente chegar ao orçamento, cada uma dessas esferas tem o seu orçamento por separado, né? O artigo 1º da Constituição de 88 diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania; segundo, a cidadania; terceiro, a dignidade da pessoa humana; quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; quinto, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Nós estamos falando desses representantes ali nas esferas administrativas, ou diretamente nos termos desta Constituição. E é para garantir a correta aplicação dos recursos orçamentários que a Constituição exige um planejamento. E é o orçamento que permite ao cidadão tomar conhecimento de onde a receita, o dinheiro recolhido dos tributos, é aplicado na despesa. Então é isso, gente. A gente tem que entender o que é o orçamento, como que a gente elabora um orçamento. No caso, é bem legal para a gente entender isso. Tentem fazer isso dentro do seu orçamento, né? Quanto que eu ganho, quanto que eu vou gastar. Para quem gasta com cartão de crédito, é até uma dica assim para quem gosta de parcelar. Vocês têm que jogar lá. Eu gastei agora, nesse mês, em 3 parcelas. Eu já jogo lá nos meus 3 próximos orçamentos o valor dessas parcelas. Não é para jogar no primeiro mês e esquecer que vai ter nos próximos também. Então, é muito importante a gente entender o que é esse orçamento, da onde que está vindo o dinheiro, né, professora? E para onde que está indo o dinheiro? Eu comentei isso no nosso orçamento de casa, e a gente fazendo isso, a gente consegue compreender melhor como que funciona o orçamento público. E a gente está verificando da esfera maior para nós virmos para a esfera menor, que é a escola, né, para poder, menor escola e a nossa casa, para a gente poder compreender quais os recursos que recebemos dentro da instituição e como eles estão sendo aplicados. Então, a gente tem que ir para uma esfera maior para poder a gente... Exatamente. A nossa escola, ela recebe os recursos e nós temos que planejar para aplicar esses valores, né? Para que as nossas receitas consiga suprir as nossas despesas. Esse é o objetivo maior. A gente tem que conseguir pagar com o que recebe, né, professora? Exatamente. E mais ainda... O que eu, secretário, sou funcionário da secretaria, tenho a ver com isso? Tudo, né? Você é um educador que está presente na instituição, é um fiscalizador dos recursos e, consequentemente, você vai ter que conhecer para poder fazer a cobrança desses recursos que estão sendo aplicados na escola. É isso aí. Igual eu comentei agora, por mais que... eu não tenho, por exemplo, nada a ver, não trabalho em um hospital, por exemplo, né, professora, público, mas eu posso fiscalizar, eu tenho o direito de fiscalizar. E a mesma coisa dentro da tua escola, você pode fiscalizar, na verdade você deve fiscalizar, né, professora? Porque a gente tem que saber aonde que está indo o dinheiro. Muitas vezes você pode até achar, na minha escola sempre falta dinheiro. Então, é legal fazer um estudo para ver por que sempre falta. Porque o que está vindo de receita não está suprindo as despesas, não tem como mexer nas despesas para reduzir essas despesas. A gente precisa realmente de mais recursos. Então, é muito legal fazer esse estudo para tentar equilibrar as contas. É o que eu falo, para que ela, no mínimo, fique zerada, para a gente não ficar no negativo, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido produtiva a aula, que vocês consigam ter entendido um pouco melhor o conceito de planejamento, de orçamento, e aguardo vocês na correção das atividades.
Olá, alunos, tutores. Voltamos para a correção das nossas atividades. Espero que tenha sido produtivo. Aguardo a contribuição de todos vocês. Vou dar uma breve resumida aqui no que a gente falou durante a nossa aula de hoje. Falamos do planejamento público e o cotidiano escolar. Falamos bastante sobre planejamento e a importância dele. Falamos sobre tributos, contabilidade pública, orçamento público e as esferas administrativas de governo. Então, vamos dar início à nossa correção. Primeira questão: de onde vêm as receitas para pagar as despesas do governo? Alguma contribuição, professora? Nós temos de outras questões, professora. Então, na verdade, as receitas para pagar as despesas do governo basicamente vêm da arrecadação de impostos, dos impostos pagos por todos nós, pelo setor privado, por nós, né, cidadãos, todos nós contribuímos, por isso que a gente fala que o setor público é nosso, porque quem contribui para manter, para que isso continue, a gente continue conseguindo pagar todas essas despesas, é a gente. Então, quem paga a conta, no caso, é a gente, né? Que sem contribuição do Polo do Centro, um abraço para o pessoal do Centro, do Polo do Centro, da tutora Ana Paula, enviou da cursista Girlene, vem dos tributos pagos pelo cidadão. Isso aí. Então, no caso, tudo que é arrecadado, tudo que a gente paga, é o que eu falo, muitas pessoas não fazem muito essa conta, mas quando a gente vai no mercado, a gente deixa um dinheiro lá para pagar essa conta. Quando a gente vai na farmácia, quando a gente vai em qualquer lugar, tudo que a gente compra, a gente está comprando roupa, a gente está comprando sapato, a gente está pagando imposto em tudo que a gente compra. Questão 2. Por quem é representado o governo federal, o governo estadual e o municipal? Alguma contribuição, professora? Também do Polo Centro, o governo federal, que é o presidente da República, o executivo, deputados federais e senadores, legislativo e judiciário, governo federal e estadual, deputados estaduais e no município, prefeito e vereadores, que é também da contribuição da cursista Girlene. Então, é isso aí mesmo. Federal pelo presidente da República, deputados federais e senadores e judiciário federal. Estadual é composto pelo governador, deputados estaduais e judiciário estadual. E municipal é composto por prefeito e vereadores. E daí os municípios são organizados em comarcas, né? Que são atendidas pelos juízes de direito do Estado. Questão 3. O que é planejamento? Na sua opinião, qual a importância de se planejar? Alguma contribuição, professora? Vou começar lendo de Alta Floresta. Veio da aluna Edivane Marques. Planejamento é pensar a ação. Planejar é muito importante, pois ajuda a não perder o controle das contas ou de outras situações. Planejar também pode ser aplicado no trabalho da secretaria, pois quando se planeja as ações, elas fluem naturalmente, bem colocado, sem atropelos, deixando o trabalho mais ágil e mais fácil. Também temos só concluir aqui do Polo Centro, o planejamento é organizar as nossas ações a serem desenvolvidas em qualquer atividade. Planejar, elaborar metas, como por exemplo a compra de um carro, deve-se verificar se a quantidade de parcelas cabe no seu orçamento. A contribuição do Antônio, um abraço para o Antônio e o Polo Centro, e de Alta Floresta também, que contribuiu até agora. Isso aí, muito importante a primeira resposta. A gente tem que planejar para a gente não perder o controle da situação. A gente que está, no caso,
tá com as rédeas, né? No caso, a gente costuma brincar, porque a gente não pode perder o controle da situação, principalmente ainda quando a gente está falando de recursos, a gente está falando de recursos financeiros. Então, quando a gente perde o controle da situação, fica muito complicado a gente lidar em chegar a atingir um determinado objetivo, né? Então, muito legal essa resposta, não podemos perder o controle, por isso que a gente tem que planejar. A segunda resposta também, referente, por exemplo, à compra de um carro. A gente tem dois tipos de pessoas, no caso. Aquelas que planejam um período, eu vou planejar e vamos supor que esse carro esteja dentro do sonho da pessoa, e a gente comentou isso na aula, e eu vou tirar tanto todo mês, e eu vou chegar, tipo, daqui 2 ou 3 anos e eu vou comprar meu carro. Esse é um caso. E tem aquele caso que são um pouco das pessoas mais ansiosas, que chegam na loja e falam, me dá um carro aí que eu vou dar nada de entrada e eu vou pagar as prestações. Então, no caso, é isso que ele falou. Tem que caber no orçamento as prestações. Logicamente que essa pessoa que não se planejou antes, ela vai se planejar depois, ela vai pagar um pouco mais caro pelo carro, né? Porque, querendo ou não, vai vir um juro embutido aí. Logicamente que falando seria muito mais interessante a gente falar da primeira hipótese de a gente guardar o dinheiro para depois comprar o carro, mas é muito difícil, né? Eu não vou falar, eu me considero também bastante ansiosa, então é bem difícil mesmo. Eu dou parabéns para quem consegue fazer esse planejamento de guardar para ir lá e comprar o carro à vista. Mas exatamente isso, para tudo que a gente vai comprar, se a gente quer comprar uma casa, a gente quer comprar um carro, a gente quer fazer aquela viagem que a gente comentou, que a gente tem que fazer o planejamento total da viagem, desde roupas, desde quanto que a gente vai levar de mala. Tem gente que até pesa a mala para não pagar excesso de bagagem, né? Então, tudo isso é planejamento. Eu vou me planejar para eu evitar vários imprevistos. Então, eu vou me planejar para quê? Para não perder o controle da situação. Exatamente isso. Mais alguma contribuição? Tenho da aluna Rubinês. Ela diz o seguinte: é um processo que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações por uma pessoa individualmente, pela direção de uma empresa, governo, etc. É importante planejar, pois através do planejamento poderemos limitar, né, ou expandir as despesas do negócio familiar ou individual. Tá? Ouro Preto, a Elzimar também enviou, do aluno Jonas. Planejamento é a forma do cidadão se organizar através dos orçamentos e gastar de acordo com a renda familiar. Nós já somos da questão 4, eu peço desculpa as respostas que eu não estou lendo, porque estão sendo enviadas muitas, graças a Deus, né, que bom, né, a gente vai tentando escolher uma resposta de cada polo, né, para que todos os polos sejam contemplados aí com a divulgação das respostas, né, então a gente procura divulgar no tempo que está aqui já limitado para a gente contribuir com todas, tá? Tanto que tem muitas empresas, gente, que já está fazendo planejamento, já está não, né? Porque a gente sempre tem que fazer um planejamento bem antes, mas como que está prevista a economia para o ano que vem? Então, como que a gente vai se planejar? A gente vai poder contratar, a gente não vai poder ficar com essa quantidade de funcionários, então é tudo feito um planejamento em cima disso. Geralmente, como a gente está enfrentando uma crise, a gente acaba vendo várias empresas demitindo e tal, então muitas empresas não se planejaram para isso. Foi muita surpresa, mas é muito interessante mesmo a gente fazer o planejamento de tudo isso, para a gente ter uma noção do que vai acontecer. A gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue fazer isso, mas a gente precisa ter o quê? A minha meta é essa e eu vou seguir por esse caminho. Lógico, a gente levando em consideração os nossos planos de contingência também. Mais alguma, professora? Tem da questão 4. Deixa eu ler a questão 4 aqui. A questão 4, para a gente poder... Questão 4. Você elabora seu planejamento mensal? Quais as vantagens e dificuldades que você encontra? A Ana Paula, de Ouro Preto, a tutora de Ouro Preto, do Polo Centro, ela diz, sim, as dificuldades são os imprevistos que acontecem durante o mês. Você está organizado para um determinado valor. De repente surge a geladeira que para de gelar, né? Aí quebra todo o planejamento. Eu acredito que seja o Sinai, seja o cursista que enviou a resposta.
tá? E tem da aluna Márcia, de Nova Mamoré. Ela diz o seguinte, não planejo, mas considero muito importante. As vantagens são ter todas as contas e despesas organizadas sem desperdícios de gastos e melhorar a nossa economia doméstica. Como muito que é o nome boa, dela? Márcia. Eu acho que assim, a sinceridade da Márcia, eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? A gente realmente acha importante, mas não consegue executar, né? A gente acaba, não, olha, mês que vem eu vou enumerar minhas contas, né? Verificar quanto eu gasto, quanto eu recebo e quanto eu estou gastando. E muitas vezes quem não ficou com medo de colocar todas as contas no papel e verificar que mas que ela gasta isso é o mais comum. né? As pessoas não colocam as contas no papel porque tem medo de ver o que vai dar lá no final, né? Então, Márcia, se você acha muito importante, então tá na hora de você começar a planejar, né? Fazer o seu planejamento mensal. A gente não pode... Eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Esse medo e essa coisa, tipo, que a gente fica... É engraçado porque a minha irmã comenta comigo, você já fica sabendo o que você vai pagar mês que vem, eu não gosto de ver isso. Mas não é assim, a gente começa a ver qual que é a nossa realidade. Por exemplo, eu sei que eu não posso mais gastar... Eu posso gastar até tanto até chegar ao final do mês, entendeu? Eu sei das minhas condições e daí o que acontece? Eu consigo ficar um pouco mais preparado para esses imprevistos. Referente à primeira questão, é muito complicado isso mesmo. Às vezes um carro quebra, uma geladeira quebra, né, professora? A gente não está esperando, né, isso. Eu posso até comentar, mas em março desse ano quem se quebrou foi eu, né, professor? Eu acabei quebrando a minha perna, isso literalmente, não... né? Literalmente, então isso não estava nos meus orçamentos, né, não ficou nada barato, não estava nos meus orçamentos, e eu tive que refazer o meu planejamento para eu me adaptar a essa minha nova realidade, entendeu? Então, gente, isso acontece. O que é legal? Quem conseguir fazer isso? A gente não deixa uma conta reservada para os nossos sonhos, deixa uma conta reservada para imprevistos. Não precisa ser um valor alto. É o que eu estou falando para vocês. Muito pouco que vocês guardarem no final do ano ou tipo quando vocês precisarem é um valor que vocês vão ter ali, entendeu? Então assim, é sempre interessante vocês disponibilizarem alguma coisa, falar aquilo lá vai ser, mas é por causa que a gente tem uma dificuldade muito grande de guardar dinheiro, né, professor? O Edgar é de Ouro Preto, ele diz, sim, vantagens. Que possam controlar meus gastos e fazer investimentos para possíveis imprevistos, como você falou. Dificuldades é que os gastos não são somente meus e às vezes vem algumas informações e fogem do meu controle. Nova Mamoré também enviou do aluno, do cursista Marcos, a maior dificuldade é a mudança de objetivos ao longo do mês, né? O que traz mudanças no objetivo final, que é certamente economizar. Quer dizer, no decorrer do processo aí, a gente tem que mudar o trajeto, porque algo deixou de ser prioridade, porque a gente colocou outra coisa na frente, porque realmente é mais prioridade. Então, a gente vai mudando. O brasileiro, ele tem essa questão de ele ir se adaptando e se adequando aí, e principalmente a gente está no meio de uma crise, e claro, a gente não vai deixar de dar prioridade, se for, por exemplo, o caso porque a professora passou por um acidente, né, claro que a prioridade é a saúde, então saiu daquele objetivo que era reservar um dinheiro para poder cuidar da saúde. Então, realmente, o que o Marcos colocou aqui de Nova Mamoré foi bem colocado, né? Tudo que os cursistas estão colocando. Eu acho bem interessante a gente ter metas curto, médio e longo prazo, né? Então, gente, isso que eu estou falando não é aquele negócio, não pensem assim, mas é bonito falar, mas a gente não consegue fazer. Só que a gente tem que mudar os nossos hábitos, na verdade, né? A gente tem que, é o que eu falei, se aquele dinheiro está reservado para determinada conta, a gente tem que esquecer dele. Só que essa é a nossa principal dificuldade, da gente esquecer daquele dinheiro, porque muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu tenho aquele dinheiro lá, que vontade de comprar isso, que vontade de comprar, e acaba fugindo da nossa meta. Esses imprevistos também são muito difíceis de lidar. Por isso que eu acho interessante, nem que se for pouco, a gente reservar uma conta para imprevistos. Então, assim, comecem
a fazer isso. Vocês vão começar a ter esse orçamento, começar a se identificar melhor com ele, vocês vão começar a querer ver, mas como que o governo está fazendo, né, no orçamento, quanto que está disponibilizando, por exemplo, a gente falou lá de 60 bilhões que foi para a educação, para que foi, para onde que foi esses 60 bilhões, então é muito interessante também, porque do mesmo jeito que você gosta de ver a tua conta de receitas e despesas, recebi tanto, gastei tanto com água, com luz, com o mercado, com roupa, com imprevistos, com os meus sonhos, está tudo ali marcado. Vocês vão ter essa curiosidade para ver também no setor público para onde que está, para que conta que está indo o dinheiro, né? Professora, eu peço só para que você volte à questão 1, porque é importante que a gente não deixe de ler as pessoas que contribuíram, que se contribuíram, elas né, se esforçaram, né, e a gente às vezes o tutor posta e a gente não tem entrado no chat e às vezes a gente não visualiza, nós tem que voltar às questões, né, as situações encerradas para poder visualizar. Mas eu não vou deixar de ler da questão 1, que é de onde vêm as receitas para pagar as despesas do governo. A Elibertina de Costa Marques, abraço Elibertina, ela diz o seguinte: vem principalmente de muitos impostos que pagamos, das taxas e tributos que pagamos ao governo e recebemos em troca. Os serviços, as pavimentações de ruas, viadutos, estradas, hospitais, etc. Costa Marques, a questão 3, a Elibertina contribuiu de novo, organizar as ações a serem realizadas e compatibilizá-las com os meios necessários para executá-las. É importante porque através do planejamento podemos alcançar os objetivos de algo que almejamos e desejamos. A Vera também, da questão 1, ela diz o seguinte, que os impostos, né, de onde vêm as despesas do governo, através dos tributos pagos pelo cidadão. A questão 2, a questão 2, a Ivaneide na questão 4, ela postou, a tutora postou, da cursista Adriane Coutinho. Sim, vantagens, ter uma noção real de quanto tenho de receita e despesas mensais e anual, para assim poder fazer planejamento a curto, médio e longo prazo. Dificuldades que são imprevistos, que acontecem, saem fora do orçamento, gera ansiedade, pois passamos a ter noção que extrapolamos o orçamento e que o salário já não condiz com a necessidade de ser supridas. Adriano Coutinho, um abraço, muito bem colocado sua resposta. A Gilene também contribuiu, que ela, na questão 1, que ela disse que vem dos tributos pagos pelo cidadão. Do Polo Centro, Gilene também contribuiu com a questão 2, o governo federal, que é o presidente da República, que é o executivo, né, deputados federais, senadores, legislativo, judiciário, governo federal e estadual, deputados estaduais e no município, prefeito, vereadores e aluna Girlene, tá? E vou ler mais da questão que são muitas, vieram muitas aqui, mas eu li, vou tentar ler aqui, ver se o tempo dá. Edivânia Marques, questão 3, pensar a ação. Planejar é muito importante, pois ajuda a não perder o controle das contas ou de outras situações. Planejar também pode ser aplicado no trabalho da secretaria, pois quando se planeja as ações, elas fluem naturalmente sem atropelos. Isso aqui eu acho que eu já li essa questão, deixando o trabalho mais ágil, mais fácil. Então, essas questões aí que eu li, que já me são postadas antes da gente entrar no chat, né? Tem intervalo. Peço ao tutor que quando a gente entrar, aí já poste as questões, porque aí a gente fica, para a gente poder visualizar, né, e ler todas as respostas. E peço desculpas aos cursistas se não forem lidas, né? São muitas. Hoje, nós temos aqui uma situação. Há uns dias que não tem quase resposta, né? A gente tem, não sei se é o problema no sinal, e tem uns dias que vem muitas. Mas eu fico bem contente que hoje tenha sido um dia desses, com muitas respostas. E eu vou dar como assim, uma tarefa de casa para vocês. Façam o planejamento de vocês, não fiquem com medo de olhar o saldo final. Muitas vezes o teu saldo final, você vai fazer vamos começar pelo mês de setembro, você vai começar
Se o teu saldo tiver final, negativo, desculpa, se o saldo final tiver negativo, você já consegue fazer um planejamento para ir melhorando ele e ver, mas como que eu vou fazer para pagar isso, para reverter essa situação? Não deixem de ver isso, porque assim, não adianta a gente ficar com medo de ver qual que vai ser o final qual que vai ser esse saldo. A gente tem que ter uma real noção do que está acontecendo dentro do nosso orçamento, né? Dentro da nossa casa. Então, assim, não deixem de fazer isso, é muito importante. Vocês podem até encontrar algumas dificuldades no decorrer da disciplina, podem enviar essas questões para a gente, que a gente vai tirando algumas dúvidas, né? Muito interessante, por isso que a gente sempre fala para vocês contribuírem nesse momento. Então, não deixem de fazer, não fiquem pensando assim, eu estou empolgado agora para fazer, daí chega em casa, não vou fazer não. Muitas vezes a gente fica pensando isso mesmo, mas assim, coloquem como meta, primeiro meta de vocês, façam um planejamento dentro da casa de vocês, para vocês verem. Quanto que eu vou... vai acontecer imprevistos? Vai acontecer imprevistos, mas isso é muito normal. Acontece comigo, acontece com a professora Andréia, isso é muito normal. Então, não deixem de fazer por medo de ver o que vai dar ali na frente, tá? Aí eu não posso deixar de ler uma contribuição aqui da Deusimar, de Ouro Preto. Ela diz o seguinte: ressalto que existe no ESAF o programa oferecido à escola 2 cursos de educação fiscal e educação financeira, várias orientações públicas e pessoais. O ESAF oferecendo para as escolas um curso que você vai conhecer os tributos, conhecer como são pagos, conhecer como organizar o seu orçamento. Muito obrigada. É isso aí, gente. A Yosimar. Muito obrigada pelas contribuições e até a próxima aula.